Então, vamos começar. Meu nome é Suelen, tá? Eu sou consultora clínica científica na HTM. E... Espera que eu esqueci o passador. A HTM ela é uma empresa, né, de equipamentos de eletroterapia, estética e fisioterapia. Né? A gente fica lá localizado na cidade de Amparo, pertinho de Campinas, Circuito das Águas, não sei se vocês conhecem. Tá? Então, é uma fábrica própria, com equipamentos nacionais. Todos os equipamentos que vocês viram aí, que são comercializados, são equipamentos que a gente testa e é de fabricação totalmente nacional. Tá? A HTM ela não é uma empresa nova, ela já tem 23 anos de história, então podem ter certeza que o que vocês estão levando, o que vocês adquiriram, isso é totalmente seguro, aprovado pela Anvisa e testado, tá bom? Para ter resultado para vocês também. Então, aí eu já me adiantei, mas meu nome é Suelen, eu sou fisioterapeuta, tá? Estou pós-graduando em dermatofuncional e na HTM eu atuo na parte de consultoria clínica científica. Para quem não sabe, essa parte justamente de testar equipamento, desenvolver equipamento para vocês, testar, elaborar protocolos, tudo isso a gente faz lá na consultoria, tá bom? E hoje a gente vai falar sobre criolipólise. Quem aqui já tem criolipólise? Você? Build Shape? Gosta do Build Shape? Ah, recente. Então, tá. Mais alguém trabalha com criolipólise, nem que seja de outra marca? Você? Você? Tá bom. Pensam em comprar o Build Shape? É isso que vocês estão aqui? Tá, então vamos falar um pouquinho. O Shape ele é uma criolipólise convencional e de contraste. Tá? A gente vai explicar um pouquinho para vocês como é que é esse mecanismo de ação das duas tecnologias, mas é importante ressaltar que no equipamento a gente trabalha com 2 aplicadores e eles funcionam de forma totalmente independentes. Então, o que isso significa? Eu consigo alterar a temperatura, pressão, sucção, tudo de forma totalmente independente no equipamento. Tá? Vocês conseguem colocar aí temperaturas diferentes, tudo totalmente diferente. A criolipólise, ela tem comprovação científica? É o que a gente mais tem de comprovação científica hoje na literatura. Tá? Tem muita coisa boa. Eu fiz uma busca aqui só para vocês verem. Então, de 2012 a 2022, considerando só os últimos 10 anos, a gente tem 63 resultados da tecnologia. Então, que ela funciona, a gente já sabe. Está muito bem comprovado, tá? Na literatura e também nos casos clínicos que a gente vê por aí. E para que ela funciona? Gordura localizada. Por que eu trouxe essa imagem? Uma paciente de gordura regionalizada, a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado. Tá? Por quê? Porque é uma cliente que a gente precisa trabalhar diversos fatores com ela. E muitas vezes a gente precisa de uma equipe multidisciplinar. Porque não é só aquela gordura localizada, né? A gente precisa fazer um emagrecimento, estimular a atividade física, ter todo um trabalho de dentro para que ela mude os hábitos de vida dela. Tá? Porque não vai ser só aquela gordurinha localizada que a gente vai conseguir trabalhar. Às vezes você até consegue e ela fica super feliz. Mas se ela não mudar o hábito de vida dela, dificilmente esse resultado ele vai perdurar por muito tempo. Então, coloquem na cabeça de vocês que a criolipólise é para gordura localizada. Gordura regionalizada, a gente tem outros equipamentos, outros tratamentos, até mais rápidos, né, como ultrassom e tudo mais, que a gente consegue trabalhar de uma maneira combinada, tá, com outros profissionais, inclusive. Tá bom? Então, a gordura localizada. Aspectos que a gente tem que levar em consideração: alimentação, sedentarismo, idade e sexo. Tá? A mulher tem um pouquinho mais de predisposição por fatores hormonais, tendência familiar, distúrbios hormonais, alterações de receptores adrenérgicos,
má circulação local e postura incorreta. Então, às vezes, até uma barriguinha que ela tem aqui na frente, isso pode ser por alguma alteração postural, tá? E a gente precisa combinar também isso durante o nosso tratamento. Gente, se vocês tiverem dúvida, podem ir me parando, tá bom? Então, o que é a criolipólise? A criolipólise é um sistema de arrefecimento controlado, não invasivo, que se baseia sobre o maior susceptibilidade à lesão dos adipócitos, causada pelo frio. Então, o que é isso? A gente vai programar uma temperatura no equipamento, uma temperatura de resfriamento, e aí a gente vai extrair a temperatura corporal. Tá? Pelo frio, a gente vai fazer uma alteração, aí, um processo inflamatório, para que essa gordura ela seja eliminada, tá? Por algumas vias, que a gente vai conversar um pouquinho mais lá para frente. Então, ela recebeu a aprovação inicial pelo FDA para a redução da adiposidade localizada em flancos a partir de 2010. Tá? E de onde surgiu essa ideia? A criolipólise surgiu há muito tempo atrás, através da paniculite equestre e da paniculite do picolé. Então, o que é isso? As crianças, quando elas chupam um sorvete, por exemplo, elas não ficam lambendo ou chupando o tempo inteiro. Geralmente, o que a criança faz? Ela coloca no cantinho da boca e deixa. E aí o sorvete vai se derretendo. Então, o que fazia? Fazia com que elas ficassem com essas bochechinhas vermelhas e duras, característica de processo inflamatório. Tá? E, depois de um tempo, percebia que essa gordura nessa região ela diminuía. Então, começaram a investigar a criolipólise. Tá? Como perderia gordura pelo frio através do picolé, por exemplo. E a mesma coisa no caso da paniculite equestre. As pessoas, né, que cavalgavam nessa época eram no frio. E aí elas perdiam a gordura, principalmente interno de coxa. Tá? E aí começaram a fazer essa relação entre frio e gordura, e, posteriormente, isso foi estudado mais a fundo. Tá bom? A criolipólise convencional nada mais é que a extração do frio. Tá? A gente vai estar utilizando somente o resfriamento no equipamento. Então, é uma técnica de aplicação que utiliza somente o resfriamento. E aí, como que isso é feito? No equipamento, a gente programa até menos 11 graus. Tá? Vou usar uns menos 11 graus? Nem sempre. Tá? Muitas vezes eu digo até que não. Mas a gente consegue já com 8 graus resultados. Tá? Já é uma temperatura de resfriamento para você potencializar aí, a perda de gordura. Os primeiros estudos também, eles foram feitos em modelo animal. Então, aqui é um artigo que foi utilizado um porquinho. Tá? E a primeira criolipólise que a gente teve foi de placa. Hoje a criolipólise de placa está em alta, né, mas foi a primeira que lançou. Depois veio a sucção. Então, ela também não é uma técnica nova. Tá? Ela já tem aí muito respaldo também há muito tempo. Então, fizeram a marcação, tá, no porco, submeteram esse porco ao resfriamento. E aqui, ó, vocês conseguem já visualizar a perda de gordura. Né? Mas a gente ainda foi um pouquinho mais a fundo. Olha aqui para vocês verem uma imagem de ultrassom e depois aquela camada de gordura do porco que retirou. Teve uma redução de 30% da espessura de camada adiposa, tá? Após 90 dias. E antes e após o tratamento? Acho que vocês não conseguem ver, mas, por exemplo, ó, saiu de 2,1 para 1,4 centímetros. Tá? E aqui de 1,8 para 1,2 centímetros de gordura, somente com o resfriamento. Desenvolvimento do equipamento. Então, como eu falei para vocês, a gente vai ter 2 tipos de manoplas, tá? Um de sucção e outro de placas. A de placas foi a primeira que lançou, depois veio a de sucção, e isso também já está bem embasado cientificamente.
Então, nada mais é que o controle da aplicação do frio sobre a pele, onde a gente vai lesionar seletivamente os adipócitos subcutâneos, evitando os danos à epiderme e à derme subjacentes. Aqui, para vocês entenderem na imagem, aqui é um aplicador, esse daqui, por exemplo, tá? E aqui a gente tem duas placas metálicas de Peltier. O resfriamento, nesse tipo de manopla, funciona exatamente nessas duas placas, tá? Então, é bem no tecido que tiver em volta dessas duas placas que a gente tem o resfriamento. Diferente, por exemplo, de uma manopla full freeze, que eu vou explicar um pouquinho mais para frente para vocês, mas aqui a manopla full freeze, ela resfria por completo, tá? Então é uma manopla 360 graus, tá? Onde a gente programa aí o resfriamento. E aí, gente, para colocar, sempre coloquem para baixo, tá? De vez em quando eu vejo umas pessoas que colocam para cima. Até na feira mesmo, às vezes a gente deixa de frente para vocês verem o congelamento, mas não é o ideal. O ideal é que fique para baixo, porque quando a gente tem o líquido da manta, vou falar um pouquinho mais para frente sobre o uso da manta, mas pode ser que aquele líquido ele entra dentro, tá? E isso pode danificar o equipamento. Então, sempre que for posicionar na clínica de vocês, posiciona sempre para baixo, tá bom? Então, aqui, ó, ele vai fazer um resfriamento através de um vácuo, que a gente também vai programar a pressão negativa de sucção no equipamento. Então, como atua a criolipólise? A gente vai ter aqui um tecido gorduroso, né, um tecido adiposo, onde vai fazer a cristalização dos lipídios pelo resfriamento, tá? Depois disso, tem uma paniculite globular, que nada mais é um processo inflamatório instalado pelo frio, tá? E depois a gente tem apoptose celular. Mediante a sua alteração estrutural, o adipócito entra em processo de morte programada. Mas não é só a apoptose que faz a criolipólise, tá? A gente tem necrose, piroptose e apoptose. Deixa ela tirar a foto. Necrose ocorre principalmente quando a gente gera um trauma na célula. Então, resulta do aumento do volume celular, perda da integridade da membrana plasmática e reação inflamatória local. Enquanto que a apoptose é uma morte programada. A gente induz a célula a se autodegradar. Tá? A gente programa a morte dela. Então, as capazes sinalizam a apoptose, liberação do conteúdo celular em corpos apoptóticos sem ruptura da membrana. Remoção de restos celulares por fagocitose. E não tem inflamação adjacente. Tá? E a piroptose ocorre mediante a poração daquela célula. Tá? O que muda também em relação à apoptose é principalmente as vias que a gente vai eliminar. Então, enquanto na apoptose as caspases são 3, 6, 7, 8, 9, 10, aqui a gente ativa uma outra via de eliminação, tá? Que é a 1 e a 11. Então, a gente tem poração da membrana, citocinas pró-inflamatórias e encolhimento do núcleo celular com dano do DNA. E a fagocitose ela é mediada por macrófagos. E o que é a criolipólise de contraste, então? A criolipólise de contraste existe com aquecimento. Como é que a gente vai fazer esse aquecimento? Antes e após o resfriamento. Tá? Quando a gente faz essa terapia, aquecimento, resfriamento, aquecimento, a gente chama de técnica de contraste. Contraste de temperaturas mesmo. Então, gravem dessa forma, tá? E aí a gente vai ativar ainda outras vias de eliminação de gordura, tá? Através da técnica de contraste e também a massagem de reperfusão, que a gente pode estar iniciando logo após a criolipólise, tá? Então, no que a gente tem aqui na criolipólise de contraste? Uma temperatura
positiva de 40 graus Celsius, que a gente vai manter por cerca de 5 minutos, um resfriamento de até menos 11 graus Celsius e um tempo médio de 45 a 60 minutos, seguidos por um aquecimento de 38 graus Celsius, mais ou menos por 10 minutos. O que eu falei aqui eu vou reforçar. Chega até menos 11. Não significa que você vai colocar menos 11 e 60 minutos. O risco de queimadura nesse tempo, para uma temperatura tão baixa, é muito alta. E quando queima, queima de verdade. Tá? Eu não trouxe nenhuma imagem aqui de queimadura para vocês verem, mas, de vez em quando, chega lá na fábrica algumas imagens de queimadura pelo frio, da bolha, necrosa tecido. E a pessoa perde sensibilidade, né? Porque o frio a gente usa principalmente para analgesia. Então, ela perde a sensibilidade e isso vai queimar. Tá? Então, se for trabalhar com uma temperatura muito baixa, deixa menos tempo. Tá? Isso daí vocês têm que aprender a dosar na prática, tá bom? Então, o que a gente pode fazer pré-criolipólise? Um aquecimento, onde a gente vai elevar a temperatura do tecido antes de receber o frio. Então, a gente tem um maior conforto para o cliente, aumenta a maleabilidade do tecido e o número de adipócitos que serão cristalizados. Porque quando a gente tem um aquecimento e vem o resfriamento depois, a gente pega mais células de gordura. E isso foi comprovado também. Tá? E esse mecanismo de ação é chamado de lipocriólise. Tá? E quando a gente faz pós-criolipólise, então a gente fez o frio e vai receber um aquecimento. A gente vai fazer uma reperfusão tecidual para retornar a circulação sanguínea naquele local. Isso vai levar a uma maior inflamação do tecido, vai produzir uma matriz de radicais livres de oxigênio, ativação de enzimas proteolíticas e uma morte celular adipocitária. E esse mecanismo de ação é chamado de adipocitólise. Tá? Aqui é um estudo onde foi feita uma sessão de criolipólise por 60 minutos de cada lado do abdômen inferior, e somente o abdômen esquerdo recebeu a massagem de reperfusão. Então, ele recebeu massagem de movimentos circulares e lineares, somente de um lado, tá? Cerca de 1 minuto de massagem. E aqui, ó, o lado vermelho foi o lado onde foi realizada a massagem. E o lado verde não foi realizada a massagem. Olha como mudou. O roxo é o lado que foi realizada a massagem, e o azul, onde não foi realizada a massagem. E olha na foto, uma sessão. Vocês conseguem ver uma diferença? Antes, 2 meses e 4 meses depois, na região que foi feita a massagem. Olha aqui, né, como mudou aqui. Então, a conclusão do estudo foi, pensando em associação de técnicas, a massoterapia pós-criolipólise hoje é considerada necessária. A reperfusão foi capaz de potencializar os efeitos em 44% após 4 meses. Aqui mais um estudo também, tá? Onde foi realizado com ratos. O objetivo foi comparar o número de células adiposas vivas e a formação de cristais nos adipócitos. E aí eles também perceberam um aumento de destruição das células e mais formações de cristais. Então, qual que é a vantagem da criolipólise de contraste? Uma sessão de crio convencional, a gente tem uma perda média de 25% de gordura. Quando a gente utiliza técnicas de contrastes, esse aumento ele sobe para 40% a 45% de redução. É praticamente o dobro, se a gente for pensar, de perda de gordura naquele tecido. E aí a gente que precisa fazer é um aquecimento, um resfriamento, um aquecimento, e ainda vocês podem terminar com a massagem também. O posicionamento da manopla. Essa imagem, não sei,
aí quem já viu, é chamado linha de Langerhans. São linhas de sustentação da pele, tá? São linhas imaginárias, onde a gente vai provocar realmente uma sustentação. Então, quando a gente posicionar, a gente pode levar em consideração esse mapa, tá? Para posicionar a manopla. O posicionamento do cliente é um posicionamento confortável e ele pode estar até levemente inclinado, para a gente conseguir fazer bem a dobra, tá? E pode posicionar também ainda com uma almofada, onde a gente vai colocar ali, vai posicionar, e essa almofada vai ajudar a segurar, tá? Para que ela não caia. Os parâmetros da literatura. A sucção é subjetiva, tá? Dentro do aplicador. É importante que vocês coloquem. Essa daqui é um pouquinho mais fácil de ver, tá? Mas não precisa encher o copinho inteiro. Tá? Se encher também tem um risco aí de queimadura. Então, coloque, vejam que aqui, ó, o Peltier, ele não vai até o final. Tá? Então, tem que colocar aí uma sucção considerável, mas não precisa necessariamente encher o copinho. Então, vocês podem até colocar, se estiver enchendo, um copo um pouco maior. E a membrana anticongelante. Sempre que a gente vai trabalhar com criolipólise, a gente precisa estar utilizando uma manta anticongelante ou uma membrana. Tá? Isso serve principalmente para prevenir intercorrência. Tem gente que coloca até 2 na mesma sessão, tá? E não tem problema também. Mas é importante que essa manta ela não seja reutilizada e que ela tenha certificação na Anvisa. Então, sempre procurem, né, na manta que vocês forem adquirir, o registro da Anvisa, tá, para vocês estarem utilizando. Ela precisa ser ampla, porque na hora que a gente faz a sucção, essa manta ela vai encolher também junto com o aplicador, tá? E é importante que ela não entre junto, que ela não tenha nenhum recorte, e ela precisa estar 100% íntegra, tá? Para a gente estar fazendo. Também não é indicado reutilizar, porque conforme a gente for reutilizando, ela vai perdendo as características dela, né? O líquido vai secando, a membrana ela vai ficando mais esgarçada. Então, não reutilizem a manta de vocês. Cada paciente tem que ter uma, aliás, cada aplicação tem que ser uma manta, tá bom? Aqui, olha, só para vocês verem uma imagem que foi aumentada em 200 vezes de uma membrana, como que ela vai perdendo, né, a funcionalidade dela. Então, ela precisa ser nova, ela precisa, ali na aplicação, você está considerando, tá incluindo no valor de vocês já o custo dessa manta, porque realmente vocês não podem estar reutilizando ela. E tratamentos de regiões não convencionais, cada aplicador tem aí uma função, né? Vou mostrar aqui para vocês, ó, o aplicador pequeno é esse aqui, tá? Tem ali na imagem, mas acredito que aqui vocês consigam ver melhor. Então, é para uma região pequena, tá? Uma pessoa também aí que tenha uma prega pequena. O aplicador grande é esse. Tá? Olha a diferença. O aplicador médio, tá? Para todo mundo ver. E o aplicador mini. Olha como ele é pequenininho, né? Então, isso aqui é na papada, região dos joelhos, regiões bem pequenininhas, a gente pode estar utilizando. Além disso, tem a placa, tá? A nossa placa é essa aqui, para todo mundo ver, tá? E a gente tem um aplicador full freeze, que é aquele eu já dei uma prévia para vocês. Em relação a tamanho, ele fica entre o M e o G, tá? O G ainda é um pouquinho maior que ele. Então, o aplicador mini, a gente pode usar numa região submentoniana, uma prega axilar, joelho e região pubiana também, tá? Para fazer a criolipólise aí íntima.
aqui um artigo para vocês verem também a criolipólise na papada. E olha como mudou, né? O estudo teve uma faixa etária de 25 a 61 anos. Uma média aí populacional do estudo foi de 49 anos. Né? E o índice de massa muscular também variou com média de 31. Tá? Então, também não era uma cliente obesa, é uma faixa aí de sobrepeso. Né? E olha como mudou. O aplicador plano, ele serve principalmente para regiões onde a gente tem dificuldade de ter prega, tá? Porque também, quando a gente faz a criolipólise, a pessoa precisa ter pelo menos 2 centímetros de prega adiposa, tá? Menos que isso, não é indicado fazer a sucção. Então, vocês podem trabalhar ou com a placa, tá? Ou com algum outro recurso, tá? Nessa população. E aí a gente indica alguns lugares, como culote, flancos ou abdômen. Gente, se vocês precisarem dar aula também, tá? É só mandar um e-mail que a gente encaminha. O full freeze, ele vai melhorar a condução de baixas temperaturas, porque ele é um aplicador 360, então tudo nele vai resfriar, tá? Ele também vai ter a criolipólise de contraste, tá? Então ele vai aquecer, mas ele vai aquecer por completo em toda a região, não somente no centro, onde a gente tem a placa comparado a um outro aplicador, tá? Então isso vai aumentar o número de células cristalizadas, ele vai pegar uma área de tratamento maior e vai ter menos tempo de tratamento, tá? Até com melhores resultados. O ajuste dos parâmetros. A pressão ou a sucção é um parâmetro que a gente ajusta o vácuo do equipamento. Tá? O que é importante? Na hora que vocês colocarem a pressão e a sucção, depois que sugou, não precisa deixar naquele parâmetro. Tá? Vocês podem até zerar ou deixar aí um parâmetro 1, porque ela não vai soltar. Às vezes as pessoas deixam lá 50, 35, não precisa. Tá? Colocou, sugou, depois você pode até zerar a pressão do equipamento, que ele não vai soltar. Tá? A temperatura, como eu falei, a gente aí vai ajustar até 40 graus no aquecimento e no resfriamento de 8 a menos 11. Tá? E o tempo, então, são só praticamente esses 3 parâmetros que a gente precisa para colocar na máquina. E a gente tem 2 modos de emissão também, que é o modo contínuo e é o modo pulsado. O modo pulsado ele vai simular uma massagem, tá? O vácuo ele vai pulsar. E o modo contínuo ele vai segurar a pressão por um todo. Então, se vocês não quiserem trabalhar com massagem manual, vocês podem também programar um modo de emissão ali no equipamento, tá? Aqui alguns antes e depois para vocês verem. Foi utilizado 40 graus, 8 graus de resfriamento, seguido por 38 graus Celsius, tá? Sempre no modo contínuo. Aqui foi uma imagem de uma cliente que enviou para a gente. Então, ela fez 40 graus, depois 5 minutos, um resfriamento de menos 10 graus, seguidos por um aquecimento de 38 graus por 10 minutos. Ela fez 2 sessões no abdômen superior, inferior e flancos. E olha como perdeu também medida, né? De 91 centímetros, ela foi para 84 e de 97 foi para 91. Um resultado bem legal aí de uma cliente. Aqui mais um, antes e depois, que foi feito 40 graus por 5 minutos, menos 7 graus por 60 minutos, então uma temperatura um pouco negativa, mais negativas por mais tempo, seguidas de um aquecimento de 10 minutos, de 40 graus. Tá? E também teve uma redução aí bem legal. A drenagem no equipamento. A drenagem a gente vai fazer no modo de configurações do equipamento, e ela serve principalmente para limpar
esse canal, né, esse cabo que a gente tem aqui. Então, a gente vai programar a drenagem, vai colocar na montolia uma água morna, tá? E aí o equipamento ele vai fazer a drenagem para que caia nesse copinho aqui atrás. Esse copo aqui, tá? Isso daqui a gente tira, joga fora, higieniza e depois coloca de novo. Importante, tem que estar super bem encaixado. Se não tiver encaixado, não vai sugar. Aí vocês ligam lá na fábrica. O equipamento está com problema, não faz vácuo. Primeira coisa, confere aqui, tá? Se está bem encaixado. Se não tiver, de fato, ele não vai sugar. Então, aqui as telas, tá? A gente vai dar um iniciar ali no sistema de drenagem, vai colocar a água ali pela montolia, naquele... a gente vai retirar essa parte branca aqui no meio, tá? E vai colocar a água. E ele vai mostrar para vocês o tempo da drenagem, tá? Tem uma barrinha ali que vai mostrando. Depois essa água a gente vai tirar. E isso tem que fazer a cada 5 aplicações, tá? E se você drenar só um lado, a máquina também não vai deixar você operar, tá? Você tem que fazer sempre dos 2 lados. Se fizer em um só, também ela não vai deixar você operar. E aqui, hiperplasia paroxal adipositária, né? É uma condição que a gente não tem como identificar. É raro, mas acontece, do cliente receber acrilipólise e gerar um aumento da gordura dela, naquela região. É raro, mas pode acontecer. Então, é importante também que você oriente a sua cliente sobre isso, porque não tem como você identificar. Então, assina um termo de consentimento com todas as instruções, as orientações, que ela está sendo orientada e que isso pode acontecer, tá? E não tem o que fazer. Depois disso, é só cirurgia. As contraindicações. Também gestante é contraindicado receber. Quem é o operador da máquina pode fazer sem problema, tá? Dispositivo eletrônico implantado, áreas neoplásicas ou sobre áreas de tumor, se for removível. Aí entra naquela condição também, tive um tumor há 5 anos, 3 anos, 2 anos. É sempre importante ter uma carta de autorização do médico, tá? Isso para respaldo de vocês. Então, se o médico liberar, pode fazer. Mas tomem cuidado, tá? Sensibilidade ao frio ou pessoas que têm alteração de sensibilidade. Também é contraindicado fazer, tá? Áreas isquêmicas, também não, né? Porque a gente já vai tirar aí a circulação daquele local, então é contraindicado. Pele irritada ou presença de dermatite também não. E aqui algumas contraindicações relativas. Hérnia abdominal, diabetes mellitus, tem que tomar cuidado, principalmente porque quem tem diabetes tem alteração de sensibilidade, tá? Então, façam um teste de sensibilidade durante a avaliação de vocês também, tá? Para evitar intercorrência, para evitar queimadura e evitar dor de cabeça. Indivíduos com doenças metabólicas e hepáticas que se comprometam o metabolismo das gorduras, também contraindicado. Áreas de alteração de sensibilidade, cirurgias recentes, uso regular de medicamentos anti-inflamatórios, porque o que a gente está querendo é gerar uma resposta inflamatória. Então, quando a gente toma algum medicamento anti-inflamatório, a gente vai inibir a resposta daquele tecido, tá? Porque o remédio ele é sistêmico, então vai acabar interferindo também. Queloides e propensão a queloides na região a ser tratada também não. O aplicativo da HTM, vocês conseguem fazer todo o download. Lá tem todos os materiais de apoio. Vocês conseguem consultar revenda, conseguem consultar assistência técnica. Lá tem material, tem vídeo,
tem apostila, tem manual, vocês conseguem cadastrar o equipamento de vocês. Então, tudo isso fica salvo lá no aplicativo, tá? Aqui tem o QR Code para quem quiser baixar. E aqui o propósito da HTM, que é desenvolvermos soluções inovadoras para o bem-estar, com visão humanizada, inspirando pessoas a alcançarem sonhos e prosperarem. Tá? Então, como eu falei para vocês, a HTM ela não é uma empresa nova, é uma empresa que está crescendo cada dia mais. E o que a gente espera é que vocês também cresçam e alcancem o sonho de vocês, assim como a gente também está crescendo. Tá? Obrigada. Redes sociais, sempre que vocês quiserem mandar alguma dúvida, tem o contato da HTM, tem o Blip também, que é um canal de atendimento pelo WhatsApp. Não sei se alguém já entrou em contato por lá, mas sempre que vocês precisarem de alguma dúvida, também podem mandar por lá, tá bom? Alguém tem alguma dúvida? De associação? Vou passar na primeira. Alguém tem alguma dúvida? Associação de procedimento, por exemplo, você faz acrelipólise, né? Aí vai congelar, depois a pele vai ficar sensível pelos próximos dias. O que você recomenda no decorrer, assim? Porque vai levar 2 meses para ter uma entrega, né? Até 3, ela demora 90 dias. E aí você tem uma sugestão, assim, Na região que recebeu a acrelipólise, nenhum outro recurso. Tá? Pode fazer. Tem que esperar pelo menos 30 dias. Todo o processo de inflamação passar. Tá? Depois disso, você pode fazer ultrassom, radiofrequência, microfocado, todos os outros recursos você pode fazer. Mas, na região, antes de 30 dias, nenhuma outra associação. Isso. E aí, se for fazer uma outra criolipólise, aí tem que esperar os 90 dias, tá? Naquela região. Pode fazer em outra região, mas na mesma região só depois de 90 dias. Então, por exemplo, se eu for fazer isso e o Bíblia, eu só vou poder usar o Bíblia em 30 dias. Isso. O ajuste da máquina, você falou que tem um preço, apenas uma função. Temperatura. Isso. A temperatura positiva de 40 graus, 38 a 40 graus, e a negativa de 8 a menos 11. Você tem tipo alguma assim, indicação de dosimetria, por exemplo, mais adiposidade, mais frio, ou cor da pele interfere na hora de decidir entre 8 e 11? Cor da pele não interfere, tá? Diferente aí dos dispositivos de luz, que a gente conversou sobre o Light Pulse, na criolipólise, o fototipo de pele a gente não precisa levar em consideração. A gente precisa levar em consideração o tamanho da área, o volume adipositário que tem ali, tá? Para ver em relação ao tempo que a gente vai colocar. Sempre tem que lembrar, se a gente for colocar uma temperatura muito baixa, o tempo não precisa ser tão longo. Tá? Agora, se for uma temperatura, né, negativa, mas não tão negativa, você pode deixar aí em torno de 45 a 60 minutos. Qual outra sugestão assim, de procedimento? Uma dobra de 5, uma dobra assim, pensou de 5, de 6, para quem não cuida. Uma pessoa que tem uma dobra na região assim, intra-abdominal de 5 centímetros. Tá, a dobra vai determinar primeiro o aplicador que você vai estar utilizando. Tá? Tem que ver se uma dobra de 5 centímetros, o maior nosso vai encaixar. Porque se for uma dobra de 5 centímetros, provavelmente aí a gente não está falando de gordura localizada. A pessoa deve ter uma gordura já regionalizada. E aí, se for uma gordura regionalizada, a gente pode ter até outros recursos melhores para ela. Tá? Aqui a gente está falando de gordura localizada. Então, naquela região, você vai colocar a manopla, que não encha até a boca, e aí você precisa testar, tá?
e programar a temperatura. A temperatura ela não vai mudar, independente se a gente tiver uma dobra muito alta. A gente sempre vai programar ela em torno de 8 a menos 11 graus. E aí ajustar o tempo entre 45 a 60 minutos. Sempre vai ter esse tempo, de 45 a 60. De resfriamento, sim. Não, tem pessoas que já trabalham com um período de resfriamento um pouco menor, tá? Então, em torno de 25 a 30 minutos também. Aí só tem que se atentar exatamente na temperatura que você está utilizando. Protocolo já tem na máquina. Tem 11 protocolos diferentes para vocês fazerem, tá? E isso já tem pronto para vocês em relação a tempo de aquecimento, resfriamento e aquecimento. Não, eu vou ligar aqui o equipamento, a gente vai ver junto esses protocolos, mas a máquina ela já vai com alguns, tá? O que a gente está discutindo aqui é em relação à operação manual, para vocês programarem, tá bom? Essa questão de o que cabe, mais ou menos, na manopla, em termos de dobra, porque agora 5 centímetros é uma dobra pequena, até, não é uma dobra enorme. Assim, quanto que cabe, mais ou menos, dentro dessas manoplas? Porque, para mim, 5 centímetros não é uma dobra muito grande, né? É uma dobra relativa. Quanto que suga, assim, mais ou menos? Realmente tem que testar, tá? Mas uma prega aí maior, geralmente o aplicador grande ele dá conta já, tá? Numa prega maior. Numa prega de 3, 4, mas tem que testar. Mínimo 2. A pessoa tem que ter pelo menos 2 centímetros de prega, tá? Senão a gente tem que fazer a placa ou algum outro recurso. Cada cabeçote tem um tamanho de prega mínima para usar, por exemplo. O cabeçote grande eu só posso usar com pregas acima de 3 centímetros. Ou pequeno. Como que eu tenho esse parâmetro? Vai depender da região. Primeiro você tem que determinar a região de tratamento, tá? Então, por exemplo, pregas mínimas, de repente o aplicador mínimo ele já dá conta, tá? Se não der, evolui para um P. Tá, mas não tem um valor certinho esse protocolo, você vai ter que testar, tá? Fez a mensuração da camada de posa, principalmente para saber se a pessoa é elegível ou não à criolipólise, tá? E aí, a partir disso, a gente vai escolher a manopla até na hora, né? Coloca acho que o G dá, acho que o M dá, não deu o M, passa para um G, tá? Na hora você precisa visualizar realmente, tá? Por isso que até que ele é transparente. O aplicador ele é transparente para que a gente consiga ver exatamente até onde essa gordura ela sugou, tá? Não sei se está conseguindo ver aí, mas aqui, por exemplo, a nossa placa ela não vai até o final, tá? Ela tem aqui, um dedo ou até um pouquinho mais de distância, tá? Então não vai encher todo o copo. Você tem que ver a placa, onde que a gordura ela pega na placa, porque é a placa que vai gerar o aquecimento e o resfriamento. Aquele ali também tem placa? Esse daqui? Daqui? Não, ele é 360, ele resfria por completo. Aqui tem um ponto negativo que vocês não conseguem identificar. Então, geralmente, as pessoas elas que gostam do full freeze, elas já têm uma certa experiência com criolipólise para ver. No começo, a cliente ela vai te relatar. Se está doendo, se está apertando, você consegue ver. Então, testa com o maior. Oi? Se estiver doendo? Vai apertar. Vai apertar. Se for pequeno, ela vai sentir um incômodo. Aí você pode até testar, de repente, o full ele fica entre o médio e o grande. Então, acima dele, a gente ainda tem um grande. Ficou na dúvida, testa com o grande. Vê se sobrou muito. Se sobrou muito ali à distância, o full dá. Agora, se não sobrou, aí você
permanece no grande, tá? Se eu for fazer um tratamento na região abdominal, mas a pessoa não tem uma prega de gordura muito grande, mas eu quero trabalhar uma área maior, eu posso usar um cabeçote maior e diminuir o tamanho da sucção, da pressão, para não, de acordo com o tamanho da gordura? Como assim? Você vai colocar O cabeçote menor, ele pega uma área de gordura também menor. Suga uma quantidade de gordura menor, mas também vai trabalhar uma área menor. Eu posso usar um cabeçote maior para uma pessoa que tem menos gordura, só que regular a quantidade de sucção daquele tecido? Você não vai conseguir, tá? Porque ela não vai nem prender. Então, a escolha da manopla vai depender se aquilo lá realmente vai estar bem acoplado, tá? Não consegue, infelizmente não. Sim. Tá? Ou usar, de repente, um menor mesmo e aí dividir, talvez, em quadrantes. Daria certo também, é uma opção. Tá? Eu tenho observado que tem muita venda de aparelhos usados de criolipólise de placa, porque eu estou sempre acompanhando o mercado. E aí eu sempre me questiono, é porque tem um aquecimento, um resfriamento menor, é porque, de repente, a entrega de resultado é menor, ou porque, na verdade, o mercado procura mais o acoplado? Na verdade, assim, a criolipólise de placas ela está no auge. Foi que nem eu falei para vocês. Ela foi a primeira que lançou, mas parece que agora está na moda, né? Então, o pessoal está procurando mais a criolipólise de placa, mas ela tem um resultado um pouco inferior em relação à criolipólise de sucção, tá? Porque quando a gente trabalha com a criolipólise de sucção, a gente pega as bolsas duplas de gordura, né? E resfria mais, a gente pega um tecido maior, então tem mais resultado. A placa, ela não, infelizmente, ela não consegue chegar até lá. Tem uma barreira maior, né? Quando a gente faz a sucção, a gente consegue resfriar mais. Tem muita venda. A placa ela só vai em cima da área. Só em cima. Tá? Não. A placa a gente posiciona e ela vai ficar ali, vai resfriando no tecido que ela está posicionada ali. O vácuo, ele puxa a gordura, né? Então, a gente pega uma camada de gordura ali pelo resfriamento muito maior do que na placa. A flacidez, então, tem alguns estudos que sugerem que existe uma melhora da flacidez por um fenômeno que chama criodermastringo, tá? E tem alguns professores, inclusive, que não acreditam nisso, que acreditam que a criolipólise ela faz a compactação do tecido da derme, porque uma vez que ela suga e prende ali, né, o resfriamento, ali o tecido ele vai se manter por muito e muito tempo. Então, tem essas duas vertentes, tá? Tem a vertente que acredita que realmente vai gerar uma lesão, vai estimular fibroblasto, vai estimular fibra elástica com melhora do tecido, e tem a vertente que fala que é puramente por compactação do tecido. Mais alguém? Não? Gente, o que vocês preferem? Preferem que a gente já vá para o equipamento e aí a gente faz a prática depois, mas enquanto isso eu mostro o manuseio para vocês, ou a gente faz o coffee e depois faz? Pode fazer. Tem pessoas que, quando está fazendo a crio, ela coloca tipo uma mantinha em cima da pessoa para manter o corpo da pessoa aquecido. Tem alguma coisa a ver ou não? Em relação a isso, é só para realmente não ficar desconfortável, porque assim, a gente já vai trabalhar com uma temperatura de frio. A sala, eu não falei, mas ela precisa estar bem refrigerada. Então, 16 graus na sala, tá? Então, a pessoa realmente ela vai estar com frio. Então, se você estiver fazendo uma aplicação no abdômen, por exemplo, coloca uma mantinha aí, conforto da cliente, tá? Não vai interferir. Independente, então, eu preciso sempre ter um ar-condicionado
Precisa. A sala precisa estar bem fria para o equipamento conseguir segurar a temperatura, tá? Então, se você trabalha aí numa sala que bate sol ou uma região muito quente, precisa ter o ar-condicionado. Mesmo que seja bem ventilada, tem que ter. Tem que ter. Tem que ter o ar-condicionado. Ele não para, mas ele não vai dar conta de resfriar. Então, pode ser que a manopla ela fique suando, assim, porque ele vai tentar resfriar, mas ele não vai formar... não vai conseguir. Tem que diminuir o ar. Entendi, mas mesmo assim, ele não vai dar conta, tá? Se a temperatura, por exemplo, estiver 20 graus, 23 graus, mesmo assim, se lá fora estiver frio, às vezes a sua sala ainda não está numa temperatura estável para receber o resfriamento do equipamento. Então, precisa ter o ar-condicionado. Casualmente pode correr risco de queimadura, né? Sim, também. Tá? Hoje o risco de intercorrências é mais com a manopla, sucção, ou com a placa? Mais com a manopla, né? A manopla tem bastante, tá? Mas é realmente em relação ao resfriamento do equipamento que pode vir a intercorrência. A manopla ela tem alguns outros fatores que é, por exemplo, a gente não consegue, se a pessoa não souber identificar que aquela manopla é ideal para aquela prega. Então, encher muito um copinho, isso pode gerar também uma lesão, né? Pode machucar a pele e aí, pelo resfriamento, pode danificar e queimar, tá? Mas a placa ela é um pouco mais fácil de trabalhar, principalmente porque você consegue ver. Na sucção, você não consegue identificar, né? Agora, na placa, você pode levantar ali rapidinho e ver como é que está o tecido, né? A sucção, na hora que terminar o tempo, só depois você vai ver como aquele tecido reagiu. Fica. Dá bolha, fica preto, tem bastante intercorrência, tá? Mas, geralmente, essas intercorrências as pessoas colocam ou reutilizam manta, né? Ou escolhem a manopla errada ou colocam uma temperatura muito negativa, o que não é legal também, que não é indicado, tá? E ainda quando somos 3, aí queimou. Qual é a temperatura ideal para se usar? A gente sugere no equipamento em torno de menos 5 graus, tá? Depois disso, vem um aviso no equipamento falando assim, a temperatura está muito baixa, você deseja continuar? Sim. É um aviso de segurança mesmo, tá? Mas a gente sugere aí alguns protocolos de até menos 5 graus, por um tempo de resfriamento em torno de 45 minutos. Mais alguém? Vocês querem falar aqui? Não. Tá. Então, gente, você quer falar? Esse aparelho você dá para utilizar simultaneamente com a manopla de sucção e com a de placa, porque, no caso, se tem uma cliente que tem muita flacidez, já não usaria a de sucção, e sim a de placa, porque eu vejo nas minhas clientes que até melhora a flacidez usando a de placa, e por isso que eu hoje já não utilizo a de sucção. Então, nesse aparelho dá para, se eu quiser pegar uma região que não tenha flacidez, eu posso usar simultaneamente a de sucção e a de placa? A escolha dos aplicadores, você que vai determinar. Pode ser 2 placas, pode ser 2 sucção, pode ser uma placa e um full. Você faz a combinação que você quiser, tá? Eles funcionam de forma totalmente independentes. Então, a tela ela é dividida no meio e você ajusta aplicadores diferentes, parâmetros diferentes, tudo diferente, tá? A placa é só um tamanho. A placa é só um tamanho, tá?
Esse tamanho é justamente para você conseguir adaptar aí a várias áreas também. No Build Shape Duo, a gente também precisa fazer o abastecimento com água, assim como no Light, que vocês viram. Tá? Mas alguns equipamentos eles já estão vindo com um fluido. Geralmente, quando os equipamentos eles vão para assistência técnica, a assistência já manda um fluido. Esse fluido a gente não precisa trocar, tá? E aumenta a vida útil. Antigamente, como é que funcionava? A gente colocava o abastecimento de água e essa água a gente mantinha aí por até 30 dias. Tá? Depois disso, a gente tirava e aí abastecia novamente com uma nova água. Agora, os equipamentos de criolipólise não precisa mais fazer esse abastecimento, tá? Porque já vem com esse fluido. Então, mesmo assim, se vocês virem que está no mínimo, nesse marcador aqui, então vocês podem adquirir à parte esse fluido, tá? Direto com a fábrica, não precisa abastecer. Tá? Então, aqui atrás, a gente tem o encaixe da mangueira, para estar fazendo o abastecimento e desabastecimento, e tem o respiro. Quando a gente for fazer o abastecimento, a gente sempre vai tirar essa partezinha aqui, tá? E conectar a mangueira e o funil. Tá? Acho que não tem nenhum aqui perto de mim. Lari, pega o funil, por favor. O funil e a mangueira. Essa parte, como eu falei para vocês, é aquela parte da drenagem, tá? Depois eu entro na tela para vocês verem. Então, isso daqui sai e a gente coloca. O equipamento, ele é bivolt, tá? Então, você pode estar ligando tanto no 110 quanto no 220. E aqui atrás a gente tem as especificações técnicas do equipamento, tá? Então, para a gente simular aqui um abastecimento, a gente vai encaixar a mangueira, tá? E aí a gente vai tirar. Eu não vou encaixar certinho porque já está com líquido, mas aí a gente encaixa aqui, coloca no funil e aí a gente desabastece, tá? E aí a gente desabastece. E para colocar a água é da mesma forma. Tá? Depois disso, vocês coloquem de novo a tampinha do respiro. Então, aqui a gente tem a alça, tá? Para transporte. E aí a gente vai ligar o equipamento. Deixa eu tentar aqui. Agora foi. Estava de mau jeito. A gente liga no botão liga e desliga e liga na chave, tá? Verifica também se o botão de emergência não está acionado, porque se ele tiver, ele não vai deixar o equipamento operar. Então, aqui, você pode focar agora na tela. A tela ela tem justamente essa divisão, tá? Porque cada divisão aqui, cada telinha vai ser um aplicador diferente. E aí a escolha do aplicador vocês que vão determinar, tá? Pode ser qualquer combinação. Então aqui a tela de configurações, onde a gente vai ativar e desativar o som, tá? Tem a drenagem do sistema e tem a assistência técnica, que isso daqui é a assistência só que mexe, tá? Ele vai pedir uma senha, mas quem tem acesso a essa tela é somente a assistência técnica. Na hora que a gente coloca aqui drenagem do sistema, ele já aparece uma mensagem. Deseja drenar o sistema? Após 5 aplicações, é aconselhável fazer a drenagem do sistema. Então, você coloca sim ou não, tá? Clicando em sim, ele já vai para essa parte de drenagem, onde a gente vai retirar essa tampinha aqui, tá? E vai colocar água morna, uma água que vai numa montolia, e aí conforme for aparecendo essa drenagem do sistema,
você vai colocando água, tá? Vamos ver. E na hora que acabar o equipamento, ele para automaticamente, tá? Vocês não precisam dar mais nenhum comando. Além disso, aqui a gente tem um recurso Info, que é um recurso que tem também para todos os equipamentos nossos, tá? Que é uma tela explicativa dos acessórios e da tecnologia. Então, aqui vocês selecionam, por exemplo, o aplicador, e aí ele já vem, na verdade, você seleciona o aplicador e a área, e aí ele mostra para vocês o descritivo sobre o acessório, tá? Então, aqui ele já mostra também a região que você vai passar e o descritivo. Aqui também a mesma coisa, mas para a parte masculina. E aqui a gente já vem, isso é legal, ó. O equipamento ele já reconhece automaticamente o acessório que você for colocar. E aí ele já abre protocolos de acordo com aquele acessório que você conectou no equipamento. Então, aqui ele já identificou que eu coloquei o full freeze e já identificou que eu coloquei a placa. Então, a gente vai selecionar se é feminino ou masculino, aqui, nessa parte, tá? E vai selecionar uma área de aplicação. Estou de mau jeito. Aqui, ó, do jeito que eu falei para vocês, são todos os protocolos que já vêm no equipamento. Então, no total tem 11, tem convencional, espanhol, americano, brasileiro. Todos esses protocolos, eles já vêm tanto com o tempo de aquecimento, tanto com o tempo de resfriamento, tudo programado. A única coisa que vocês têm que fazer é posicionar e dar um iniciar no equipamento, tá? E para cada um vai mudar. Então, por exemplo, quando eu coloco aqui... Aí tá difícil. Quando eu coloco aqui o espanhol, ele me deu 30 minutos. O americano, por exemplo, ele dá um tratamento de 1 hora, tá? Ele utiliza também só o resfriamento. Então, para cada protocolo... É que fica difícil de eu ver. Para cada protocolo, ele vai dar um parâmetro, tá? Aqui, no caso, é aquecimento e resfriamento. Aí entra naquela pergunta, né, que você fez em relação aos parâmetros. Então, o equipamento ele já tem alguns protocolos aí para você trabalhar e a operação manual é livre para vocês colocarem os parâmetros que vocês quiserem. Mesma coisa quando a gente for para o masculino. E aqui já está conectado. Então, só para vocês verem em relação à conexão. Na hora que for fazer a conexão, ele tem 2 botões aqui do lado, tá? Que você precisa apertar, pressiona para colocar. Segura aqui atrás. E aí ele vai fazer um clique, tá? Isso significa que ele conectou. Mesma coisa nesse. Aperta. Encaixa e empurra. Conectou, tá? Para fazer a desconexão também, da mesma forma. Aperta esses 2 botões e tira, tá bom?
e o botão Home ele vai para a tela inicial, tá? Os parâmetros do Build Shape, vocês viram que são parâmetros muito simples, né? Um equipamento muito fácil de operar, não tem muito segredo, só tem que tomar muito cuidado, porque embora a criolipólise ela seja, né, uma tecnologia muito simples de se trabalhar, só colocar o parâmetro e deixar lá, ela pode também ser, né, pode causar aí um efeito não esperado para vocês. Então, em relação à tela, alguém ficou com alguma dúvida? Muito fácil de mexer, né? A prática, alguém vai se voluntariar? Quer fazer? Você também? A gente combina aí. Vai deixar para elas? A gente vê vocês duas aqui, tá? Posiciona. E aí faz a aplicação. É uma demonstração, mas é importante que vocês sintam o aquecimento e o resfriamento, até para vocês darem esse feedback para a cliente de vocês, né? Da sensação. Porque às vezes a cliente pergunta mesmo, mas o que eu vou sentir? Será que é normal? Não estou sentindo nada. Será que é normal? Então é importante vocês terem essa experiência para passar para a cliente de vocês, tá? Ó, não tem um tempo máximo estimado, tá? Pode estar utilizando, tem gente que trabalha o dia inteiro, tem gente que só trabalha com criolipólise, então não tem problema. Aplicações. A cada 5 aplicações você vai ter que drenar. É muito rápida. Você viu que ali na hora que eu coloquei a tela, ele já mostrou drenando e é aquilo ali, tá? Não é mais que isso. Geralmente você pode ir 5 minutos no máximo para fazer os dois. Então, no meio mesmo, né, entre uma cliente e outra, você pode fazer a drenagem, tá? E ela, vamos começar em pé, só para te explicar, tá? Esse vídeo ele vai depois ser disponibilizado no YouTube. A gente vai fazer na região do abdômen, tá? E aí é só uma demonstração mesmo. É para você sentir o aquecimento e o resfriamento, tá? Eu vou pedir para você ficar desse lado e levantar sua blusa. Ó, gente. Primeiro, quantos anos você tem? 34. Tá. Você já teve filho? 3 filhos? Teve diástase? Teve? Tá. E ainda tem? Ainda é ativa? Ó, primeiro, uma das contraindicações que vocês vão ver, e também é uma contraindicação aí, que tem profissional que indica e tem profissional que não indica, são estrias, tá? Então, a gente geralmente não faz em áreas que tem muita estria. A Daniela, ela tem bastante, e aí não é indicado a gente fazer, tá? Tem alguma outra região? Vamos tentar fazer. Aqui nas costas você tem? A gente pode tentar fazer aqui, tá? Para você servir como modelo. A gente pega essa região. E aí, sempre que a gente for avaliar o paciente, a gente sempre vai avaliar em pé, tá? Porque na hora que deita, seja em decúbito ventral ou dorsal, essa gordura ela vai se espalhar. Então, vira um pouquinho mais de costas. Olha aqui. Aqui é uma região legal para a gente estar fazendo, tá? A criolipólise. Daniela, deita, então, de barriga para baixo, por favor. Então, gente, já coloquei a Daniela aqui deitada. Troquei o aplicador, coloquei o aplicador médio, que é o que eu acho que dá para fazer a sucção ali, mas a gente vai testar também, tá? Vou selecionar a área de aplicação. Vou selecionar, já abri um protocolo, então eu vou colocar na operação manual.
Tô ajustando o tempo e a temperatura, tá? Então, aqui eu coloquei 40 graus de aquecimento inicial, tá? Modo contínuo, 8 graus de resfriamento e 38 graus de aquecimento pós-criolipólise, tá? Para a gente posicionar aqui, a gente sempre vai fazer a asepsia da pele. Eu vou abrir, tá? Pessoal, a manta. Vou abrir aqui para vocês verem. Não sei se alguém já teve contato com alguma manta de criolipólise, mas ela é uma manta bem melecada. Não sei se vocês estão conseguindo ver aí no vídeo. Mas ela é bem úmida, né? Tem glicerina, tem vários ativos, vários compostos aí. E aí é essa meleca aqui mesmo, ó. Vai gelar, tá, Daniela? Então a gente vai colocar na região. E aí toda essa bolha que formou, a gente também vai retirar com as nossas mãos, tá? Aqui para vocês verem, ó, tem uma pressão no aplicador que a gente vai programar. Tá em menos 50, mas a gente consegue reduzir, tá? E até aumentar. Ele chega até 70 kPa. E depois a gente aperta a sucção. Então, aqui a gente fez a sucção, tá? Vou dar start. Tá doendo, Daniela? Não, tá tranquilo? Ó, vejam que aqui eu não enchi todo o copinho, tá? Vocês estão conseguindo ver daí? O copinho não tá totalmente cheio, então deu certo esse tamanho mesmo pra prega, tá? E depois que eu der o seguir, começou agora a fazer o aquecimento. Tá vendo que aqui tá uma coloração vermelha? Essa lâmpada é uma lâmpada de direcionamento, tá? É um LED, não tem efeito terapêutico, é só para vocês saberem que está gerando um aquecimento no tecido. E aí, quando houver o resfriamento, essa coloração vai ser azul, tá? Referente ao resfriamento do tecido. Aqui o ideal seria ainda vocês colocarem uma almofada. Eu tô sem nenhuma aqui. Mas aí vocês coloquem para ficar bem fixado, tá? E aqui o que eu falei para vocês. Zerei a pressão, o aplicador não solta, tá? Não precisa deixar uma pressão o tempo todo. O que você está sentindo, Daniela? Tá confortável. Tá confortável? Aqueceu, né?
O equipamento, se você quiser ver aqui, o equipamento também ele vai mostrar para vocês a temperatura em tempo real, tá? Então é normal que aqui no aplicador tenha uma oscilação de temperatura. Ele estava em 35, ele foi para 36 e agora ele está em 37. Então, uma temperatura em tempo real, tá? Mas a temperatura programada foi 40. Ó, agora ficou azul. Começou a refrigerar. Já tá sentindo que começou a gelar? Tá confortável? Tá doendo? Não, tá confortável. E a cópula certinha, né? A copa. Essa é Essa é a M. Suelen. Não, tem uma almofada. Vai uma almofada com o equipamento, tá? Mas é que eu tô sem aqui. Então, nesse caso, eu tô segurando mais para vocês verem também, porque eu não vou ficar aqui muito tempo. É só para fazer uma demonstração. Mas vai uma almofada que você pode encaixar o aplicador no aplicador aqui, tá? Para segurar. E aí ela não vai soltar, tá? Aqui eu já zerei, tá? Eu coloquei 40 para começar a sucção. E depois, na hora que eu vi que sugou, que estava bem preso, eu já zerei. Tá em 0 aqui, se você for olhar. Por que então vamos ter duas placas do mesmo tamanho? Ou Por que que tem duas placas? Alô? que interessante? Alô? Comprar duas do mesmo tamanho ou comprar duas do mesmo tamanho e uma aqui? Ah, você fala para ir montando? Ó, a pergunta dela, qual que ela vai comprar, né? O equipamento, a gente compra o equipamento, mas os acessórios eles são vendidos separadamente. Por quê? Para vocês escolherem qual exatamente o acessório que você quer, qual aplicador você quer. Isso você vai definir de acordo com o seu público, tá? Se é um público que tem uma gordurinha a mais, um aplicador maior, um aplicador menor, a placa. Isso você vai montar aí e você pode fazer nas aquisições posteriores também. A máquina dá o tempo final, tá? Faltam 4 minutos. Sendo 2 de resfriamento e 2 de aquecimento. E aí, quando terminar o tempo também, ela para automaticamente. Marca HTM. Alguém tem mais alguma dúvida? Bom, gente, eu vou parar aqui para a gente fazer a placa, tá? Tudo bem, Daniela? Depois estava programado aquecimento, ele vai ficar vermelho e depois ele vai parar automaticamente, tá? Então, tirei, deu um stop. Para tirar o aplicador a gente faz aqui, tá? Mas ele soltou muito fácil. Posiciona sempre com o copo virado para baixo, tá? E aqui é a hora que eu falei, da massagem, tá? Você pode amaciar bem esse tecido, amassar mesmo, movimento circular. Se quiser colocar o aquecimento lá também na máquina, tá? Para fazer e depois seguir com a massagem, fica até um pouquinho mais fácil para a gente voltar a circulação nesse local.
É normal ficar roxo, tá, gente? Ficar um pouquinho roxinho. Aqui deu pouca diferença, né, da tonalidade de pele dela. Não sei se está conseguindo pegar no vídeo, mas é normal, tá? E com o tempo também a circulação ela volta para o local. Né? Eu vou enfiar ali dentro de novo. Peraí que eu vou te limpar, tá? Não, a compra é somente através de uma revenda, tá? A gente não faz venda a cliente final. Obrigada, Daniela. Você que quis, né? Também? Se você puder vir aqui na frente. Qual o seu nome? Aline. Aline. Por favor, vira pra lá. Eu fico na sua lateral. Pode abaixar mais um pouquinho? Só até o umbigo. Isso. Tá? Então, diferente da Aline, ela não tem nenhuma estria aqui na região, né? Então, a gente consegue pegar as duas áreas. Eu vou fazer a criolipólise de placa nela para vocês darem uma olhadinha. Senta aqui, deita aqui, por favor, de barriga para baixo, de barriga para cima, perdão. Mesma coisa, tá, gente? Vou colocar aqui aquecimento. Vou colocar a temperatura de em torno de 40 por 1 minuto. Coloquei aquecimento, então, a 40 graus por 1 minuto. 8 graus de resfriamento por 5 e mais 1 minuto de aquecimento, tá? A placa também, ela aquece e resfria. Tô abrindo uma outra manta, tá? Para estar utilizando nela. Essa marca específica, tá? Ela vem com um protetor também de umbigo, que é essa mantinha aqui menor. Então, também a gente pode estar colocando, tá? Então, coloca primeiro no umbigo. Vai gelar, tá, Aline?
Aí de novo eu venho, tá? Coloco, tiro essas bolhas. Que ficarem aqui na região. Posiciono a placa. Levanta o braço, por favor, que a faixa tá aqui. Tá sentindo que tá bem firme? Tá? Agora é só dar um start no equipamento, tá? Vai me falando aí o que você tá sentindo. Já começou a aquecer? Ainda não? Minha mão tá suja, melhor você... Pega tudo. Legal. Aqui. Tá aquecendo? É um aquecimento confortável ou é um aquecimento... Tá confortável ainda. Na placa, a gente não tem nenhuma luz aí pra gente estar observando, tá? Se tá aquecendo ou se tá resfriando. Então, a gente sempre precisa ficar de olho na tela do equipamento, né? Ele faz uma margem aqui vermelha enquanto estiver aquecendo, a mesma coisa quando estiver resfriando. Tá tudo bem aí, Aline? Tá tudo bem. Tá sentindo gelar agora ou já aqueceu? Tá gelando. Tá gelando? Agora tá tudo bem. Tá aquecendo? Deixar mais um minutinho aí. Finalizou, tá? Esse aviso sonoro para dizer que finalizou. E eu ainda posso, mesmo tendo feito o aquecimento no final, eu ainda posso vir com a massagem, tá? Não vai gerar aquele picolé, né? Esse picolé, ele é característico da sucção. Na placa a gente sente o gelado, tá? Mas o picolé é característico da sucção. E é até um pouco mais fácil de manusear o tecido, manipular o tecido. Como assim? Não... Quente. Quando a gente fala de contraste, a gente fala de aquecimento, resfriamento e aquecimento. Tá um pouco mais. Tá um pouco mais. Aqui tá um pouquinho porque eu deixei 1 minuto só. Vai estar quente? Vai estar mais quente. Lá internamente pode ter um resfriamento,
tá? Internamente. Mas o tecido superficial, aquele que mais recebe a temperatura, ele vai estar mais quente. Não. Não, a queimadura ela é pelo frio mesmo, tá? A gente pode ter intercorrência causada pelo frio. Aqui, dificilmente a gente vai ter uma intercorrência porque ela trabalha com uma temperatura de segurança. Por exemplo, de 38 a 40 graus. Para quem trabalha com radiofrequência, a gente chega até em temperatura mais alta. Sim. Não, é a mesma coisa, mas ele vai potencializar o processo inflamatório. Tá? A inflamação ela vai ser mais exacerbada, porque vai aumentar a cristalização dos adipócitos, né? E com isso a gente gera também mais um processo inflamatório e vai potencializar o resultado. Aumenta. Aumenta. Também, tá? Enquanto na criolipólise convencional a gente tem aí um resultado de 20 a 25%, quando a gente faz a técnica de contraste, isso chega até 45%. Tem estudos já que dá até mais, que já dá até 62% de resultado na gordura, tá? Amiga, pega um paninho, por favor. Pode falar. Não, fica à vontade. Aí, no caso, aí, o aparelho oferece a crio com contraste, né? Isso. Quente, frio, quente. Normalmente, outros aparelhos, outra marca, enfim, qualquer outro tipo de crioterapia é só com gelado ou todos têm esse contraste? Aí vai depender da característica de cada equipamento, tá? De cada empresa. Eu não sei te falar agora quais são crio de contraste e quais são criolipólise convencional. Mas você consegue essa informação já no site deles, tá? Se for contraste, ele sempre vai estar te informando se é contraste. Se for só resfriamento também. Sendo assim, eu posso ter talvez um resultado um pouco menos do que poderia ter com contraste. Sim, sim. Talvez, né? Tá. Sim. Obrigada, Aline.